Na sua opinião, preço importa ou não? Hoje a gente vai discutir sobre isso e, na minha humilde opinião, sim, importa demais. Vamos apresentar o terceiro trimestre de 2022 da Cielo e colocar na prática essa discussão para ver se vale a pena ou não ficar de olho na cotação. Para começar aqui, vamos tentar entender como é que a Cielo ganha dinheiro, né? Ela está envolvida no setor de adquirência, principalmente. Para quem não está muito acostumado, pensa que existe um fio condutor entre a loja, o varejo, a bandeira do cartão, Visa, Mastercard principalmente, e também a instituição financeira. Alguém tem que fazer esse fio condutor, alguém tem que prestar esse serviço. E a Cielo atua justamente nesse ramo. Pegando aqui a própria empresa, ela tem a Cielo Brasil, que vai trabalhar com isso, e também a Cateno, que é uma joint venture feita com o Banco do Brasil, justamente para também trabalhar com sinergia em relação ao seu principal core, que é a adquirência. Pegando um pouquinho da história também, ela foi ali criada, né, como VisaNet em 1995, passou por uma série de desdobramentos, de efeitos, perda de exclusividade em relação à bandeira Visa, fim de alguns contratos com alguns adquirentes, conseguindo ter mais liberdade. Enfim, já não é tão nova assim, já tem pelo menos, a gente está falando em torno de 30 anos de negócio. Em relação aos seus números, tem por volta de 31% de market share, é uma fatia bem interessante, embora já tenha sido maior no passado. Praticamente 8% do PIB passa pela empresa, lembrando que ela está muito vinculada ao setor de varejo. Outro ponto que chama muita atenção é a presença quase que unânime em todos os mais de 5.500 municípios que a gente tem no Brasil, com um número que impressiona: 12 mil transações por segundo. Você consegue imaginar o que, que é isso? É muita coisa, né? E em relação ao volume capturado que passa por ela, a gente está falando aí, a gente está caminhando, na verdade, para quase 1 trilhão de reais. Hoje está na casa dos seus 800 bilhões. É algo realmente que chama a atenção. E se a gente for olhar de uma maneira global, existe sim uma preocupação em relação à diminuição do uso de cartões por conta do Pix, mas eu acredito que isso é pouco provável, de acordo com até algumas previsões de algumas associações, que esse mercado de adquirência ele continua crescendo e com muita força. Pensando ali dos anos de 2012 até 2018, tivemos um crescimento relativamente baixo, mais expressivo, e mais recentemente um crescimento mais forte, na casa de 25% ao ano. E se a gente for olhar na questão de consumo de famílias no Brasil, o cartão ele estava presente ali em torno de 23, 24% das transações. E a expectativa é que chegue a 60%. Ou seja, tem muito espaço para crescer ainda, e a Cielo, fazendo parte desse meio e apresentando os números que vem apresentando, sem dúvida nenhuma mostra-se um player muito importante. E já que a gente está falando sobre players, percebam aí que nós temos a Cielo, a Rede, GetNet, Stone, PagSeguro, a Vero, e isso daí cada um vai ter uma parte, uma participação, uma fatia no mercado. A Cielo já teve ali mais de 40%, foi caindo gradativamente até ali aproximadamente o terceiro trimestre de 2021, e de lá para cá tem conseguido reconquistar gradativamente esse market share. Mas o mais importante é que obviamente sofreu, né, foi penalizada desde 2018, mas de 2021, o finalzinho de 2021 para cá, ela tem se renovado e tem apresentado alguns valores muito importantes, principalmente a relação de custo de capital, uma rentabilidade interessante e um custo de capital cada vez mais controlado. E sem dúvida nenhuma, se a gente está falando num setor financeiro, esse custo, essa variável, ela é fundamental, ela é o grande coração dessas empresas. E falando um pouquinho aqui sobre a concorrência, eu não sei até que ponto essas outras empresas elas conseguem bater de frente com a Cielo. A gente tem que levar em consideração aí quem está controlando a empresa, como é que ela se posiciona no mercado, qual o grau de penetração dela, como é que ela faz os seus negócios, qual que é o valor total transacionado e como é que ela consegue rentabilizar isso. Se a gente for observar cada um desses pares, espanta o comportamento da Cielo. E só para fechar essa apresentação inicial da empresa, vamos falar um pouquinho sobre os seus controladores. Se a gente for pensar no Banco do Brasil e no Bradesco, essas duas grandes instituições detêm mais de 50% da empresa, algo que me deixa um pouco mais tranquilo, até porque eu sou acionista justamente desses dois bancos. Não coloquei ainda a Cielo no meu radar,
por N motivos, mas também olhando para esses números e também para essa questão de governança e de controle de ações, eu fico extremamente satisfeito em saber que tem aí uma boa gestão, uma boa influência dessas duas máquinas de fazer dinheiro. E antes de a gente entrar no ponto principal desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você vê algum valor nesse conteúdo e também deixasse o seu like. Essa é uma das maneiras que a gente consegue enxergar se esse conteúdo está tendo valor para você. E também, se você quiser ajudar o canal a crescer, compartilha com seus amigos. Tranquilo? E falando agora um pouquinho dos destaques, a gente começa a crescer o olho para a empresa. O lucro líquido do terceiro trimestre de 22 é o maior desde 2019. Já são 5 trimestres consecutivos de crescimento. O volume transacionado, que é o TPV, o volume total de pagamentos, cresceu aí 23% comparado com o ano passado. E lembrando que o principal base de clientes aí, sem dúvida nenhuma, é o varejo. Tá? A geração de caixa continua robusta, cresceu de um ano para o outro quase 50% e para o último trimestre 10%. Fora a eficiência, que é um quesito que a gente vai falar bastante aqui, que diminuiu 3,7, pensando na Cielo Brasil, e existe um menor ratio de gastos. O que seria isso rapidamente? É justamente quando você pega os gastos relacionados dividido pelo total de transação realizado, o tal do TPV. Percebam que é um valor bem interessante, 0,55, algo que chama a atenção. E eu não poderia sair desse slide aqui sem mostrar para vocês que o lucro líquido, ano a ano, ele dobrou. Então, sim, está apresentando um desempenho que é bem interessante mesmo. Com um pouquinho mais de detalhe olhando o histórico, a gente percebe que nesse período da nossa crise sanitária no Brasil e no mundo, a empresa apanhou demais, tendo alguns resultados até negativos em relação ao total transacionado. A penetração tem crescido de uma maneira bem sustentável. É claro que ela deu uma estagnada ali na casa ali dos seus 45, 42%, mas nada que preocupe. E também, ali pós segundo trimestre de 2021, a margem EBITDA recorrente tem crescido de uma maneira bem sustentável. E não tem jeito, uma consequência direta disso é que o lucro líquido também está crescendo. É claro que em algum momento tem algum solavanco, principalmente isso aqui é por conta do nosso momento de compras e vendas, Natal, Ano Novo, né? Aquele aquecimento da economia que é muito comum, a gente vai ter uma queda em relação a janeiro, quando geralmente a gente tem que pagar muito imposto, as pessoas já estão ali, já tiveram seus gastos principais, esses pequenos degraus, eles são previsíveis, mas se você ignorar o resultado do quarto trimestre, a gente percebe que é praticamente uma escadinha subindo. Então, muito bom mesmo. E agora aqui uma avaliação um pouco peculiar desse segmento, a gente vai olhar um pouquinho para o ROI, que é uma métrica muito importante para o acionista, e também o QE, que é basicamente o custo de capital. Então, o que você espera quando você olha para uma empresa? Que o ROI seja superior ao custo de capital, correto? Mas isso não acontece nesse setor de adquirência. Infelizmente, nós temos alguns cenários preocupantes. O QE ele está girando em torno de 16% para a Cielo, mas o ROI dela está na casa dos seus 15,6%. Nesse primeiro momento você fica um pouco receoso, mas percebam os outros concorrentes. O ROI gira em 2,4, com o custo de capital na casa de 19%. E o outro concorrente, com também 19% aproximadamente, e um ROI de 14%. O que isso significa? Quanto maior esse gap, esse intervalo entre essas duas colunas, pior é para a empresa. Então, quanto menor, melhor para a empresa. Qual que é o resumo de tudo isso? A Cielo, dentre os seus concorrentes, teve um resultado menos pior. Eu estou forçando aqui o português, é porque a gente tem que olhar pelo meio copo cheio, tá? As outras empresas estão passando por uma situação bem mais complicada. E sem dúvida nenhuma, a Cielo vai apresentar uma inversão desses valores. Então vai ficar muito agradável. Quando a gente compara o desempenho operacional dos dois braços, a Cielo Brasil e a Cateno, nós tivemos o volume transacionado crescendo aí quase 20%, a receita líquida quase 25%, os gastos recorrentes também subiram, sem dúvida nenhuma, mas subiram menos do que o TPV e menos do que a geração de receita. Então é algo tolerável nesse segmento. E o EBITDA recorrente subindo quase 50%. Lembrando que eu estou comparando aqui ano a ano, mostrando mais uma vez que a transformação que ela está passando desde 2018, 2019, já tem apresentado resultados muito sólidos e muito robustos. E lembra quando eu falei lá no início sobre o tal do ratio?
Então, pegando os gastos e dividindo pelo TVP, a gente vai chegar nessa métrica de eficiência, digamos assim. E quanto menor, melhor, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha os 9 primeiros meses de 2021, isso estava quase em 0,4, e nos 9 meses acumulados de 2022, nós temos 0,33. É o menor da história. Mesmo você subindo o gasto, a empresa conseguiu subir muito mais o seu TPV, fazendo com que a razão seja cada vez mais agradável para o acionista. E esse é um ponto fundamental porque a gente entende que ela é a adquirente mais eficiente do mercado. Um ponto muito importante aqui, quando você for escolher alguma empresa, tente olhar sempre para a melhor empresa daquele setor. Por mais que você não goste dela, mas perceba o porquê que ela está saindo tão bem e por que que a empresa que você gostaria de investir não está em primeiro lugar. Nesse caso, eu gosto sim da Cielo, sem dúvida nenhuma, muito embora o setor de adquirência em si não me dá tanta segurança, tanta tranquilidade. E esse é um dos motivos que eu não invisto. E só para fechar aqui, falando um pouquinho sobre reconhecimento de mercado, eu acho isso muito interessante sobre a questão de debêntures. Rapidamente falando, foi ali negociado 3 bilhões com uma taxa de CDI mais 1,2. Então esse é como se fosse os juros que a Cielo vai ter que pagar para os seus debenturistas. Mas qual que é o grande ponto aqui? Eu queria mostrar para vocês essa informação. É o segundo menor spread. E por que que isso é relevante na nossa discussão? Quanto mais sólida, quanto mais resiliente, quanto mais previsível for aquele negócio desempenhado, menor vai ser o risco associado. Pelo menos essa é a interpretação do mercado. E se ela conseguiu dinheiro emprestado no mercado, considerando um spread tão pequeno, é porque certamente os seus credores enxergam ali um grau de segurança muito grande. Pensa o seguinte: se você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que geralmente não paga, você vai cobrar um juros muito alto, não é? O raciocínio é o mesmo. Como ela é uma boa pagadora, como ela apresenta bons resultados, ela conseguiu uma taxa de negociação muito interessante. Falando um pouquinho aqui sobre a remuneração para o seu acionista, de 2012 a 2014 nós tivemos alguns valores muito interessantes, de 2,40, 2,20 até 1,17 aproximadamente por ação. 2015 e 2016 foi um ano muito complicado para qualquer setor financeiro que a gente esteja conversando aqui. 2017, 2018 ela se recuperou muito bem. 2019, 2020, 21 e 22, vários desdobramentos aconteceram nesse período. Não vou me prender aqui em relação aos motivos que causaram tudo isso, mas eu quero mostrar também a interpretação do mercado para o futuro e também o que é oportunidade. E por que eu estou falando de oportunidade? Percebam aqui que essa linha tracejada é a cotação. E enquanto a cotação estiver abaixo da linha roxa, a gente percebe que é um bom momento. Por que isso? Porque o lucro está acima da cotação proporcionalmente falando. Quando você tem momentos ali em que o lucro ele está inferior à cotação, um dos argumentos é que isso daqui está muito precificado. Talvez não seja interessante você comprar agora. Mas lembrando que isso aqui eu estou falando de 2013 e 2014. Tivemos ali em 2018 e 2019 uma queda brusca das suas cotações, mas uma queda menos intensa dos seus lucros. Então, novamente, abriu aqui um momento de oportunidade. E atualmente elas estão muito parelhas. Adivinha quando é que a gente tem algumas notícias do Barsi comprando essa empresa? Justamente quando esses gaps eles começaram a ser abertos. E isso é fundamental, porque a gente vai entender qual que é a influência do seu preço em relação àquilo que você ganha de proventos. Pegando pela plataforma do AGF, e lembrando que toda vez que eu uso algum dado deles, eu coloco aqui o símbolozinho. Se você quiser testar durante 30 dias de graça e também fechar o plano anual com 30% de desconto, eu vou deixar o link na descrição. O DPA, o dividendo por ação projetivo, está girando em torno de 20 centavos. E hoje ele está custando 5,50 aproximadamente, o que dá um yield de 3,64. Bruno, está menos que 6%, eu não vou investir, não quero saber, bola para frente, vamos mudar de assunto. Calma lá. É uma empresa que paga bons dividendos com uma recorrência interessante. E por que eu estou falando que ela paga bons dividendos? Porque se você comprou no momento interessante, hoje você teria bom retorno. Eu peguei aqui uma data, 22 de outubro de 2021, notícias que você pode procurar até no Google, mostrando que o Barça estava comprando e essa ação estava cotada a 2,36. Na hora que você coloca 20 centavos dividido por 2,36, a gente chega no yield de mais de 8%. Opa, ficou bom.
Não ficou? Então não vem com esse papo furado de que preço não importa. Se você está buscando dividendos, uma renda passiva por conta dos proventos das empresas, você precisa ficar de olho sem dúvida nenhuma naquilo que você está pagando, porque senão seria muito fácil. Vou comprar Taesa, vou comprar Banco do Brasil, não vou olhar para o preço e vida que segue. Não, cuidado, a gente está falando de eficiência do capital. O seu dinheiro tem que ser bem empregado. Comprar hoje não é interessante porque não te paga nem 6%, mas comprar ali em 2021 foi muito bom. E o Barsi comprou de baseada. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, essa análise sobre preço, se importa ou não. Eu, particularmente, acho que importa muito e vai acontecer eventualmente em algum momento da sua vida em que você não vai aportar. Geralmente a gente preconiza que você invista todos os meses, até por uma questão de disciplina, isso é muito bom. Mas se você perceber que a situação não está muito interessante, segura um pouquinho, faça um aporte menor, vá com mais calma, aumenta o seu caixa de oportunidade, porque se surgir alguma barganha, como esteve em 2021, no caso da Cielo, você pode comprar uma quantidade maior de ações. Hoje, praticamente eu não vejo ninguém falando da Cielo, justamente por conta desse dividend yield, mas você percebe que os números ainda impressionam? Então, se a gente for olhar como se ela ficasse estável, não está muito interessante, não. Mas pensando que ela está melhorando cada vez mais, esses 3,64 talvez não reflitam o futuro. É claro que a gente está falando agora de premissas, você tem que entender um pouquinho mais desse segmento, tem que entender mais do risco associado, lembrando que varejo é um mundo muito adverso, recebe muitas oscilações para mais ou para menos, dependendo de política, dependendo de algumas conjunturas econômicas ou não. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha sem dúvida nenhuma. Por hoje é só, espero que você se inscreva no canal e qualquer coisa você entre em contato com a gente deixando aqui o comentário. E por fim, não menos interessante, se você quiser entender como é que uma empresa consegue te remunerar enquanto acionista, eu vou deixar um card final falando as 5 maneiras possíveis: juros sobre capital próprio, dividendos, bonificações e as outras duas eu vou deixar para você ver no vídeo. Tranquilo? Até mais!